Olá, boa noite. Me escutam bem? Olá, olá. Confirma se vocês me escutam bem, por favor. O áudio está ok. Oi, Renata. Oi, Maria. Vamos iniciar nossa live. Já estou com a minha colinha aqui, porque foram bastante perguntas, então eu tive que anotar. Ok, então eu vou começar. Se quiser colocar alguma pergunta aí sobre mentiras ou sobre coisas mesmo sobre o emagrecimento, que vocês desejam saber se é verdade ou mentira. Então eu trouxe esse tema, pois tem várias coisas que eu sou questionadas e as pessoas perguntam, então bora tirar a dúvida da galera. Então a primeira anotação que eu fiz aqui é a necessidade de comer de 3 em 3 horas. A gente passou por uma fase onde estava muito em alta. Você tem que comer de 3 em 3 horas para o seu metabolismo permanecer em bom funcionamento. Porém, será que isso é legal? Será que isso funciona? Será que é válido para todo mundo? Então já vou te contar, não é válido para todo mundo. O comer de 3 em 3 horas é uma estratégia nutricional. Então, se você faz um acompanhamento com uma nutricionista, com um nutrólogo, com uma pessoa capacitada, e ele pede para que você coma de 3 em 3 horas, ok. Ele está montando uma estratégia para você que vai funcionar para você. Porém, não funciona para todo mundo. Por quê? Tem pessoas que têm um metabolismo lento, por exemplo. Então, o alimento vai demorar para ser digerido, para fazer toda a digestão. Se você continuar comendo, você acaba engordando. E o comer de 3 em 3 horas, muitas pessoas também tratam o comer de 3 em 3 horas como se a cada 3 horas tivessem que fazer uma grande refeição. E não muda o volume que você tem que comer, né? Você tem um X de calorias para consumir durante o dia. Então não é porque você vai comer de 3 em 3 horas que você vai fazer um café da manhã do rei, um almoço, um banquete e fazendo os lanches também muito grande. A gente tem que ter muita consciência sobre aquilo que a gente está ingerindo em cada refeição. O que você está comendo? Será que esse alimento faz bem? Será que realmente eu devo comer ele ou será que ele tem mais calorias? Então, primeira mentira que te contam, você não precisa comer de 3 em 3 horas. Essa pode ser uma estratégia nutricional que funciona? Com certeza, mas não funciona para todo mundo, ok? Vamos lá. Segunda mentira que te contam. Você pode comer o que você quiser e depois você compensa em atividade física. Gente, mentira. Atividade física é importante? Muito. Todos nós devemos fazer para a gente ter um corpo saudável, um corpo forte. Porém, o seu resultado de emagrecimento é 80% alimentação. Por quê? Não adianta nada, não sei se você conhece alguém ou você já fez isso, aquela pessoa que come o mundo, come de tudo e depois pratica atividade física. O que ela faz? Ela fica uma pessoa gorda, porém com músculo, né? Então fica aquela pessoa grande, larga, com músculo. Não vai mudar. Por quê? Qual é o papel da atividade física? Além de deixar o nosso corpo saudável, ele vai começar a dar forma para o nosso corpo. Então, se você faz uma atividade física, você vai ficar mais elegante, seu corpo vai ficar mais desenhado. Esse é o papel da atividade física. E saudável, um corpo forte, você fica com uma respiração melhor, tudo melhora. Mas não é o objetivo dela queimar tudo que você come. Então eu vejo várias pessoas que entram para uma academia, começam a fazer uma atividade física e por conta própria aumentam a sua ingestão calórica. Então quando você come, você já tem a sua rotina de comer normalmente e você aumenta aí a sua ingestão calórica porque iniciou uma atividade física, isso também pode te prejudicar. Então começa a se atentar. O que você está comendo? O que você tem feito no seu dia a dia? Indo para uma atividade física vai ser benéfico ou você precisa continuar reduzindo? Tá? Então precisa ter esse equilíbrio. Se você iniciou uma atividade física e está comendo ainda mais, você não vai ter queima calórica, você não vai emagrecer. Você vai continuar ou com o corpo que você tá, ou você pode até engordar. Então eu vejo várias pessoas que fazem atividade física, né? Vão para uma academia, fazem N situações e que estão obesas. Por quê? Porque o gasto calórico
não é o suficiente. O segredo do emagrecimento é você gastar mais do que você consome. Se você quer emagrecer, você precisa ingerir menos caloria do que você está gastando, ok? Vamos lá. Emagrecimento não é linear. Gente, muitas pessoas acham que vai entrar num processo de emagrecimento e vai permanecer emagrecendo sempre aquela mesma quantidade. Nossa, emagreci muito no começo e agora eu estabilizei. Várias pessoas vêm muito magoadas. Nossa, eu emagreci 5 quilos em uma semana, Thalita, e agora eu não consigo emagrecer. Então, eu vou contar uma coisa pra vocês. O nosso corpo, ele é mutável, certo? A gente pode engordar, a gente pode emagrecer, ele muda. O que acontece com o nosso organismo? Se você começa uma dieta hoje, e isso eu falo muito para as minhas clientes, às vezes elas chegam com uma restrição enorme, e é por isso que eu, Thalita, não sou a favor das dietas mega restritivas. Se você restringe muito no começo e você quer eliminar 5 quilos, ok. Você restringe, você elimina aí esses 5 quilos em pouquíssimo tempo e tá tudo bem. Porém, se você é uma pessoa que está em obesidade, que você precisa aí eliminar 15, 10, 20 quilos, você não pode fazer uma dieta muito restrita. Por quê? Você faz restrita, daí você elimina 10 quilos. O seu corpo, ele acostuma com a quantidade que você vai comendo. E ele vai precisando de cada vez menos. Então, às vezes eu brinco com as minhas clientes. Se você começar com uma dieta restrita, em que você come um pouquíssimo de comida, muito menos do que o seu corpo precisa, como você vai chegar no seu peso tão almejado? Como você vai chegar nos 20 quilos a menos? Você vai estar comendo uma azeitona só. Uma azeitona no café da manhã, uma azeitona no almoço, uma azeitona no jantar. Então a gente precisa entender que não é linear a perda de peso. No começo você perde mais, por quê? Porque você está desintoxicando o seu corpo, você elimina muita água. Então, às vezes as pessoas ficam, nossa, perdi não sei. Você está perdendo água no começo. Depois que você desinchou, eliminou as toxinas, daí você vai começar a eliminar a gordura, né? Eu sempre falo aqui, é como lavar louça. Se você vai lavar um copo que você tomou água, você lava assim. Se você vai lavar uma panela que você fez um bife grelhado, você demora para limpar ela. Por quê? Porque ela está engordurada. Gordura não sai fácil. Então, se você é aquela pessoa que, nossa, quer aquelas dietas loucas, radical para emagrecer 10 quilos em uma semana, saiba que você só está eliminando água, ok? Então, fica aí mais uma dica para vocês. Emagrecimento não é linear. Tem períodos que a gente perde mais, tem períodos que a gente não perde tanto. Você não tem, agora eu vou eliminar. Cada pessoa é uma pessoa. Não é porque a sua vizinha emagreceu 10 quilos que você vai eliminar esses 10 quilos com a mesma reeducação, com o mesmo plano alimentar. Isso também é uma coisa que pode funcionar? Pode, funciona para muita gente. Por quê? Porque reeducação alimentar é reeducação alimentar. Porém, você precisa fazer o seu plano, entender o que funciona para você. E é por isso que eu sou muito a favor e adepta à mudança de mindset, né? Você precisa mudar a sua mentalidade e você também precisa pensar o que faz sentido para mim. Então, eu tenho um grupo de amigas, às vezes a gente quer fazer vamos fazer uma detox junto? Vamos. Eu monto um plano, a gente joga lá, porém, eu não fico sem carne, eu isso, eu aquilo. E a gente vai adequando a realidade de cada uma, né? Eu gosto muito de fazer o planejamento pensando na pessoa. E que a pessoa também possa montar o planejamento de uma forma que faça sentido para ela, ok? Outro ponto. Corta os carboidratos e você vai emagrecer. Quantas vezes eu não vejo as pessoas falando isso? Gente, se a gente for pensar, não sei a idade de vocês que estão aqui na live, mas as pessoas que têm acima de 25, 28 anos, sabe? Como que eram as nossas casas antigamente? A gente consumia muito mais carboidrato. Era arroz, feijão com batata frita. Era muito mais carboidrato e a gente não engordava tanto. Por quê? A gente gastava mais energia, fazia tudo, principalmente as cidades pequenas. A gente fazia mais coisas a pé. A gente comia carboidratos de boa qualidade. Então, não é retirar o carboidrato, mas é comer carboidrato de boa qualidade. De repente, se você tira os industrializados, você tem um resultado muito melhor do que se você tirar o carboidrato.
Então, o que não é legal é aquela pessoa que inicia um processo de reeducação alimentar, inicia uma dieta que seja, e o que a pessoa faz? Ela vai para o mercado, para as prateleiras, vai comprar aqueles biscoitinhos fit, produtos light diet, entre outros. E isso faz com que a pessoa, ao invés de emagrecer, continue com o mesmo peso ou acabe engordando, ok? Então, é comer comida de verdade. O carboidrato, ele é um vilão? Depende. Depende da maneira como você se relaciona com o carboidrato. Tem pessoas que elas necessitam do carboidrato para elas, inclusive, ter um bom funcionamento do organismo delas, para que elas tenham uma queima. Então, não é todo mundo que funciona bem com a low carb. Tem pessoas que, se tira o carboidrato, elas têm compulsão alimentar. Não sei se é o caso de vocês. Mas muitas pessoas, se ficam muito tempo, tira, restringe tudo, tira açúcar, tira farinha, todo o carboidrato, quando elas têm uma deixa de ir numa festa e comer um doce, qualquer coisa assim, que não deveria ser prejudicial, a pessoa entra numa compulsão sem fim. Então, começa a pensar, será que eu tenho compulsão? Será que eu crio a minha própria compulsão? Como eu estou tratando a minha alimentação? Tá? Então, cortar o carboidrato pode ser estratégico? Pode. Funciona para todo mundo? Não. Então, o melhor processo é o autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa entender o que faz sentido para você. Leia um pouquinho sobre processos de reeducação. Vá se conhecer, como eu funciono, o que eu gosto, o que eu não gosto. Né? E daí, assim, você vai começar a entrar num processo sem dor, sem sofrimento, de reeducação, de mudança de estilo de vida. Ok? Outra coisa que eu escuto muito, arroz e feijão engorda. Quantas pessoas eu não vejo que entram num processo de emagrecimento e a primeira coisa que a pessoa faz é cortar o arroz e feijão? Gente, as pessoas cortam o arroz e feijão, mas não cortam o lanche, mas não cortam a pizza, mas não cortam o refrigerante. Então, vamos analisar. Arroz e feijão é o básico, né? É um alimento excelente, uma combinação perfeita. Precisa ser cortada? Não. Precisa ser reduzida? Às vezes, para algumas pessoas, porque tem gente que realmente come muito arroz e feijão. Então, isso requer sim que a pessoa reduza um pouco, né? Cada pessoa tem uma necessidade diferente. Eu não posso comer uma quantidade de arroz e feijão igual a de um homem que faz um trabalho braçal, se eu faço um serviço administrativo, se eu sou mulher. As necessidades é diferente e a gente precisa reconhecer isso, né? Que a minha necessidade alimentar, a minha necessidade calórica não é igual à sua, porque nós temos atividades diferentes, nós temos rotinas diferentes, temos peso, altura, tudo diferente. Então, cada um tem a sua real necessidade, ok? Então, se você acha que arroz e feijão é um vilão, para. Muitas vezes as pessoas ficam o dia inteiro vendo receita, buscando novas receitas e tratando o arroz e feijão como vilão, sendo que é o arroz e o feijão que dá a base, que dá um sustento. E daí a gente troca arroz e feijão por um monte de receitas fitness ou um monte de receita cheia de condimentos, de um monte de coisa, produtos prontos, processados, que por estar escrito light diet ou por ter alguma denominação fitness, aí algo ligado à moda, a gente acha que é saudável, ok? Alimentos que queimam gordura e emagrece. Gente, isso faz parte da gente mesmo, né? Do ser humano. A gente adora caçar um milagre. Se for para emagrecer, então, meu Deus. E a gente vive caçando alimentos que emagrecem, que queimam gordura. Deleta. A gente tem alimentos que melhoram o nosso organismo, que aceleram um pouco mais o metabolismo. Temos, bacana. Mas da mesma forma que o limão não emagrece, né? Então, se você acha, nossa, eu tomo água com limão todos os dias, Thalita, e eu tô emagrecendo. Por quê? É porque o limão emagrece? Não, gente. É porque o limão ele ajuda a fazer o processo de desintoxicar o seu fígado. E nesse processo de desintoxicar, se você é uma pessoa que está com o fígado sobrecarregado, automaticamente você vai emagrecer. Porque o nosso corpo, para que a gente tenha um emagrecimento legal, a gente precisa que ele esteja funcionando bem. Então você precisa de um fígado funcionando bem, você precisa do seu pâncreas funcionando bem, para que você tenha um processo de digestão bacana.
Então, quando a pessoa, mas eu preciso alimentos que queimam. Não tem alimentos que queimam, tá? Tem alimentos que ajudam a gente a acelerar um pouquinho, tem alimentos que ajudam a desintoxicar. É o mesmo poder que deram para os sucos detox. As pessoas tratam o suco detox como uma coisa assim fora do normal. E não é tudo isso. São excelentes, ajudam muito, mas não fazem milagre, né? Então não adianta. Quantas vezes eu vejo as pessoas buscando aí uma solução rápida? Eu quero emagrecer, eu vou viver de detox e esquecendo do básico, dos princípios básicos, né? Porque detox não faz milagre. Não adianta você tomar detox entre as refeições e depois comer muito. Né? O detox em si, dependendo da composição dele, ele praticamente vale por uma refeição. Então vamos se atentar, o que a gente está tomando, o que realmente vale a pena, o que é balela. Então, tem alimentos que dão saciedade? Tem, vários. Mas a gente precisa entender o papel daquele alimento. E é por isso que eu falo para vocês o quão importante é esse processo de autoconhecimento, de estudar. Se você quer emagrecer, você precisa estudar, precisa pesquisar. Para que serve esse alimento? Qual é o papel da berinjela? Por que as pessoas antigamente tomavam água de berinjela? Você precisa entender o porquê de consumir determinado alimento. Senão, sabe o que acontece? Você sai consumindo qualquer coisa, tomando qualquer coisa e corre o risco aí de ficar doente. Porque o remédio da moda é um termogênico. Você treina? Não treino, então não consome. Que a chance de você ter o piripaque do Batman aí, de acelerar muito seu coração, se você não sabe quais são os seus reais problemas, se seu rim está funcionando bem, se o seu fígado está legal, não saia consumindo tanto alimentos quanto medicamentos. Porque isso pode ter danos irreparáveis. E isso eu te garanto, ninguém vai dar a carinha tapa aqui para falar para você, não toma tal coisa não, que você pode morrer. Não vão, né? Não tem milagre. O emagrecimento, ele é um grande processo de autoconhecimento. Às vezes as pessoas focam tanto na alimentação, focam tanto em atividade física e esquecem da mente. E é ela que vai trazer para você o discernimento, o entender o porquê que eu estou comendo desenfreadamente. Eu tô comendo muito porque eu tô com um determinado problema no meu serviço. Eu tô comendo muito porque eu tô ansiosa, porque eu estou mudando. Quando você começa a entender os porquês, eu tô comendo muito porque é um padrão que a minha família instituiu. Daí você começa a tratar os problemas e para de tampar, né, o sol com a peneira. Você para de maquiar os seus problemas através da alimentação. Ok? Vamos lá, próximo ponto. Não jantar ou trocar alguma refeição por shake. Tenho 2 apontamentos. Thalita, você é contra shake? Não. Eu penso que tudo são estratégias. Algumas funcionam e outras não. Para algumas pessoas funcionam e para outras não. Se você é uma pessoa que vive em viagem, não consegue fazer o café da manhã, você tem 2 opções. Ou levar pão de queijo, com iogurte, com danone, com um monte de coisa arada para você ir comendo no meio do caminho. Ou você tem a opção de tomar o shake, vá com o shake. Leve o shake para você tomar, porque ele é menos calórico e vai te dar saciedade. Agora, se você tem condições de sentar, comer uma crepioca, um ovinho mexido, vai comer comida. Tem pessoas que funcionam bem sem mastigar e trocam as refeições por shake e tá tudo bem. E eu não tô nem falando de marca, tá, gente? Sem levantar bandeiras. Eu falo sobre estratégia, sobre o que vai funcionar ou não com cada pessoa. Eu gosto de shake? Gosto. Café da manhã para mim funciona super bem. Agora não me mande almoçar ou jantar shake. Eu não consigo. Para mim não funciona. Eu preciso mastigar, senão me gera compulsão. Por quê? Eu tenho um pouco de compulsão alimentar em alguns momentos, não são sempre, mas algumas ações eu sei que me gera compulsão. Então, se eu estiver com uma dieta muito restrita, eu vou ter compulsão. Como que a gente sabe isso? Se conhecendo. Entendendo, você se autodiagnostica. Não, eu não vou dar um diagnóstico para mim. Ainda que eu seja nutricionista.
Eu tenho minha terapeuta que eu passei todo o meu processo e a gente precisa buscar profissionais para nos ajudar, ok? Então, não janta que você vai emagrecer, gente. Não adianta nada você não jantar e passar o dia inteiro comendo lanche, comendo um monte de porcaria. É gasto energético versus necessidade. Então, se você é uma pessoa que precisa, para se manter o dia inteiro, 1.500 calorias, não importa se você vai ingerir 1.500 no café da manhã, se você vai fracionar esses 1.500, ou se você consumir acima disso, você vai engordar. E essa é uma clareza que nós precisamos ter, precisamos entender. Ai, Thalita, então você está querendo dizer que eu posso jantar? Pode, não tem problema você jantar. É claro que à noite, se você não trabalha à noite, se você não vai fazer nada à noite, a sua janta de preferência que seja um jantar mais leve. Até para que você tenha uma noite de sono melhor, você não vai ter mais gasto energético. Mas calorias são calorias, gente. Às vezes eu vejo as pessoas falando, depois das 5 não consuma banana. Como se depois das 5, a banana que tem aí, sei lá, 60, 70 calorias, não sei, decora o quilocaloria da banana, como se depois das 17 horas fosse duplicar, triplicar a caloria dela. A caloria dela não muda. O que muda é você. Você vai estar em repouso? Você não está em repouso? Thalita, então eu não vou comer à noite porque à noite eu vou engordar e se eu comer durante o dia? Não. Mas à noite você vai estar em repouso. Então a chance de você ter um desconforto e daquele alimento demorar mais tempo para fazer digestão é grande. Daí atrapalha seu sono, você fica pesada, dá aquela sensação ruim. É a mesma coisa de quando você está num processo de reeducação alimentar, que você está fazendo tudo bonitinho, você vai numa festa e come mal. O que acontece? Você fica mal, você tem aquela sensação de desconforto no estômago. Então a gente precisa tomar cuidado com esses detalhes e não ter essas coisas como verdade absoluta. Não é verdade absoluta que jantar faz mal. Para algumas pessoas fazem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tomo café da manhã. Sempre não. Por exemplo, se eu estou num hotel, semana passada eu estava semana inteira em treinamento em BH, eu tomei café da manhã. Mas é um hábito que eu tenho? Não. Por quê? Porque eu não sinto fome de manhã. Então hoje minha refeição, eu jantei ontem às 8, minha primeira refeição hoje foi 1h30 da tarde. Thalita, você faz jejum intermitente? Às vezes. Por quê? Porque eu não sinto fome de manhã. Então a gente precisa aprender a comer quando a gente sente fome. A gente tem mania de comer nos horários que tem que ser feita refeição. E daí a gente começa a comer muito mais do que a gente precisa. Ok? Alimentos light diet. Gente, eu preciso tomar uma água. Mas vamos lá, se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui que eu vou respondendo para vocês também, se tiverem alguma dúvida, tá? Alimentos light diet. Quantas vezes eu não vejo as pessoas trocando tudo? Agora eu vou emagrecer porque eu tô tomando Coca Zero, porque eu tô consumindo margarina light. Não se engane. Não se engane. Você quer emagrecer? Para de abrir embalagem e começa a descascar. A gente precisa voltar a consumir alimentos de verdade. A gente não consegue emagrecer porque a gente fica naquele ciclo vicioso e comer coisas gostosas vicia, além de ser bom, vicia, né? Então você começa a entrar naquele montante de comer muito carboidrato, de comer muito doce, e isso é extremamente vicioso, né? A gente fica dependente daquilo. Se você não come, você sente falta. Então, se você quer emagrecer, deleta a light diet. Por quê? Primeiro, o diet foi feito para o diabético. Se você não tem essa necessidade, não consuma. O light são produtos que normalmente tem uma redução minúscula de alguma coisa. E que nem sempre é aquele produto que realmente vai trazer benefício para você, né? Então, eu vou consumir um produto que tem uma porcentagem a menos aí de carboidrato. Mas o forte daquele produto não é o carboidrato, é o sódio. Então, muitas vezes, uma coisa compensa a outra. Daí você, eu tô comendo menos carboidrato, Thalita. Só que você tá ingerindo um monte de sódio que vai fazer com que você retenha líquido, né? Então, quantas pessoas, hoje eu tava conversando, um rapaz falou, nossa, Thalita, eu tô inchando muito. Eu chego a oscilar 3 a 4 quilos na balança. E é uma pessoa
que tem o hábito de se pesar todos os dias depois do almoço. E daí eu fui explicar para ele. Quanto mais carboidrato a gente consome, mais produtos com sódio, mais líquido a gente vai reter. Então tem essa diferença também, né? E normalmente os homens não costumam inchar tanto, né? E ele me veio com essa dúvida. E eu falei para ele, quanto você consumiu de carboidrato? Ele, final de semana foi só massa. Eu falei, então por isso que hoje você está retendo mais água. Esse é o papel do carboidrato, né? É essa retenção de líquido que vai fazer com que a gente vai ficando cada vez mais inchado. Não é só o ato de, eu tenho gordura para eliminar. Muitas pessoas têm água mesmo, porque estão muito inchadas. E é por isso que uma pessoa que faz um detox, muitas vezes, ela elimina 3, 4, 5 quilos em uma semana. E até mais. Por quê? Porque ela entrou numa restrição tão grande que o corpo dela entrou em desintoxicação mesmo. Ok? Então, light diet, deleta. E assim, às vezes as pessoas falam assim, nutri, posso adoçante? Gente, pode. Poder a gente pode o que a gente quiser. Porém, até onde é conveniente, né? Na minha época de faculdade ainda, eu já li alguns artigos que dizia, alguns estudos que falavam, né? Que o adoçante, pela sensação de doce na nossa boca, ela manda a mesma mensagem para o cérebro que o açúcar. Então, se você é uma pessoa que é viciada em açúcar, trocar o açúcar pelo adoçante não muda muito. Você continua alimentando o seu vício. O ideal é você ir reduzindo. Se vai cortar do dia para a noite, tem pessoas que funcionam, tem pessoas que não funcionam. Principalmente as pessoas que sofrem com compulsão. Então, vai gradativo, vai se conhecendo. Vocês estão vendo que tudo se resume, no fundo, em se conhecer. Como você funciona, como o seu psicológico, o seu emocional funciona. Vamos lá. Eliminar o que gosta de comer emagrece. Gente, quantas pessoas, às vezes eu vejo até alguns stories de algumas clientes. Amanhã eu vou começar a minha dieta, então eu não posso comer nada que eu gosto, estou fazendo despedida hoje. Gente, uma coisa não tem a ver com a outra. O que a gente precisa pensar é, gosto muito de pizza. Ok, você pode comer pizza. Pizza é tão alimento quanto arroz e feijão ou como qualquer outro alimento. O que muda é, quais os benefícios a pizza traz para mim? Nenhum. Nutricionalmente falando, nenhum. Então, por que eu preciso consumir tanto? Então, é esse equilíbrio que nós precisamos começar a fazer. Eu gosto muito de determinado alimento. Mas se eu pensar, esse alimento ele me traz mais benefícios ou mais malefícios? Esse alimento não me traz muito benefícios. Então, por que eu vou consumir ele em excesso? A gente tem mania de se paparicar, né? De ficar assim, porque eu trabalhei tanto, né? Então eu vou me permitir comer mais. Mas quais são os benefícios nutricionais que esse alimento está trazendo para você? Muitas vezes, nenhum ou quase nenhum. Então, começa a prestar atenção. Os alimentos que eu gosto, eles são nutritivos para o meu corpo? Eles me ajudam no processo de emagrecimento? E não é ser hipócrita não, gente. A gente gosta de batata frita, a gente gosta de coisas gostosas. Porém, o fato de a gente gostar de comer coisas gostosas não quer dizer que a gente tenha que comer essas coisas todos os dias. Né? Você pode comer esporadicamente, comer em pouca quantidade. O problema é que a gente quer comer todos os dias em grande quantidade. Daí a nossa balança entra em desequilíbrio. Daí não tem emagrecimento. É mais provável que tenha um engorda. Eu até brinquei, eu falei, gente, acho que essa semana que eu passei em Minas eu engordei, porque eu comi mais pão de queijo, eu comi mais carboidrato. E eu não fiz atividade física, porque no hotel que eu estava não tinha, e eu também não me esforcei. Então, agora eu tenho que correr atrás do prejuízo. Se eu cheguei hoje em casa, minha janta foi um omelete, só comi proteína agora, comi mais leve, meu almoço também foi mais leve, mas se eu continuar me paparicando, já fiquei a semana inteira lá, né? Vou continuar comendo isso, comendo aquilo. O que a gente está fazendo? Está desequilibrando a balança. Então a gente precisa parar de se mimar, de se paparicar. Qual o resultado que você quer ter? O que você precisa fazer para ter esse resultado? É fazer o que tem que ser feito. É só isso, é simples. Às vezes nem tão simples. E assim, às vezes eu falo, talvez você é uma pessoa que precisa de ajuda psicológica, emocional. Vá buscar um terapeuta, vá passar com um psicólogo. Não confie em você e na sua capacidade, não.
Busque ajuda. Muitas vezes a gente precisa de ajuda de um profissional capacitado para que a gente consiga realmente fazer o que tem que ser feito. Não é tão fácil, não é tão simples, ok? Tô sendo clara? Se tiverem alguma dúvida, vai colocando aqui para mim. Quais são as suas dúvidas sobre o que comer, o que vocês escutam aí, que vocês acham que, ai, Thalita, será que isso é mentira? Será que isso é verdade? Coloquem aí que eu vou falar a minha percepção sobre o assunto, ok? Bora lá. Que para emagrecer precisa comer muitas frutas, legumes e verduras. Isso é real? Ele traz mais saciedade, ele vai ajudar mais no seu funcionamento do organismo. Porém, não é só isso, gente. É um equilíbrio, né? A gente precisa pensar no alimento como um todo. Não só, eu preciso comer legumes, verduras e frutas. As frutas, elas também têm calorias, mas se você for pensar numa fruta calórica que tenha frutose, o açúcar da fruta, ou num pedaço de bolo, poxa, não tem comparação, né? Nós estamos falando do alimento de verdade versus um alimento processado, muitas vezes, que você compra aí no mercado. Então a gente precisa pensar, né? Qual a qualidade do alimento que eu estou comendo? Né? Será que eu estou realmente comendo um alimento de boa qualidade? Ou será que eu estou comendo um alimento para satisfazer meu ego? A gente precisa se atentar a esse detalhe, né? Não é nem querer ser drástica e falar, não, você pode comer o que você quiser. Você pode comer o que você quiser? Pode também. Mas o que a gente come é o nosso resultado. E eu falo muito para as minhas clientes, o seu resultado não está no final de semana. Então não coma como se ele estivesse. Às vezes a gente tem um resultado a longo prazo e a gente trata como se fosse a curto prazo. Vamos ver aqui, nós temos uma pergunta. Quero saber se eu comprar o alho já descascado ou embalado, vem com algum conservante e se faz mal para a saúde. Mariana, não faz mal para a saúde. O que a gente precisa tomar muito cuidado é ler rótulo. A gente tem um hábito, né, de não ler o rótulo. Então eu não posso te afirmar que vem com conservantes. Por quê? Depende do produto. Tem alimentos que vêm sim com conservantes e outros que não. Porém, se você comprar um alho descascado que vem com a validade muito longa, provavelmente ele faz mal para a saúde, provavelmente ele tem conservante. Então, é importante a gente sempre olhar qual a validade desse produto. Será que ele é curto? Se ele for curto, normalmente, quanto menor o prazo de validade, melhor o produto é. Por quê? Ele foi menos processado. Antigamente, a gente comprava leite, qual era a validade do leite? 3 dias. Hoje em dia, qual a validade do leite? Perder de vista, meses. Por quê? Porque vem tanta coisa dentro do leite que outro dia eu falei, gente, eu não sei nem se é leite que a gente está tomando dentro dessas caixinhas. Porque é um monte de substância conservantes que são colocados para que aquele produto tenha uma vida longa numa prateleira. Tá? Então, vai comprar o alho, olha, veja o rótulo, veja a composição. Se tiver alguma coisa, hoje a gente vai pro mercado já com o celular, né, gente? Tem um produto que você não sabe o que é, digita no Google, dá um Google, descubra o que é e se vale a pena ou não. Assim você sabe se é um conservante, se ele vale a pena ou não, ok? Se tiverem mais perguntas, mande aí. Mas vale a pena olhar prazo de validade. Prazos longos, produtos processados e com mais conservantes. Prazos curtos, produtos mais in natura, mais saudável. O que eu gosto de fazer com alho? Às vezes eu compro alho processado, às vezes eu comprava ele até picado. E daí eu comecei a me atentar à composição. E eu comecei a ver que tinha uns que vinha até amido. E eu falei, meu Deus, eu tô querendo agilizar, né? Porque nós, como donas de casa, a gente quer agilizar o processo. Então a gente vai buscando meios que vai facilitar a nossa rotina. E nesse de facilitar a rotina, eu percebi que eu tava comendo amido. Daí eu falei, meu Deus do céu, tô acertando num ponto e errando no outro. Então eu parei de comprar. Então às vezes, de repente, vale perder meia hora descascando e congelando, fazendo o processo nosso em casa, assim a gente tem certeza. É igual as pessoas que compram muitos produtos pronto. Eu compro comida pronta, Entenda qual é o processo da pessoa. Porque às vezes a gente está comprando um kit
pronto e a gente não consegue emagrecer. Por quê? Porque a gente tá achando que a pessoa tem um monte de gente idônea? Tem um monte de gente que faz um trabalho legal? Tem. Mas tem um monte de gente também que faz o trabalho chutado só para vender. Então a gente precisa estar muito atento à qualidade do produto que a gente está consumindo, ok? Vamos lá. Outra mentira que te contam: fazer dieta emagrece. Gente, dieta tem início, meio e fim. Tem prazo de validade. E se a pessoa é uma pessoa que precisa emagrecer e ela não tá num sobrepeso ou em um pezinho leve, ela tem que emagrecer vários quilos, não adianta ela fazer dieta. Porque isso vai funcionar por um tempo determinado. A pessoa que precisa emagrecer, ela precisa mudar o estilo de vida dela. É a mentalidade. Você não vai... É assim como os alcoolistas. A pessoa que é um alcoolista, ela não vai parar de beber por um tempo e depois ela pode beber. Não. A mesma coisa acontece com o emagrecimento. E aí você pode estar me perguntando, nossa, ele está me comparando a um alcoolista? Sim. Porque o nosso cérebro de uma pessoa viciada em carboidrato, ela é como de um viciado em cocaína. Já tem estudos que mostram isso. Então a gente precisa entender a fragilidade da forma que a gente vive e da forma que a gente age. Se você tem vício, se você gosta de comer, se você come compulsivamente, você precisa entender que não é por um período, é por toda a vida, é mudança de estilo de vida. É por isso que eu, no meu processo de emagrecimento, eu prefiro perder a longo prazo, mas comendo quando eu tenho vontade. Porque se eu colocar muita restrição, eu entro em compulsão. E daí acontece de acordo com cada pessoa, tá? Tem pessoas que tudo bem, que não ligam, que restringem mesmo. Mas a minha pergunta é, depois que termina o seu processo de emagrecimento, como fica seu resultado? Quantas pessoas eu não vejo que vivem no efeito sanfona? Eliminam 5 quilos e engordam 10. Eliminam 10 quilos e engordam 20. Então a gente precisa se atentar muito ao efeito sanfona que a gente vem vivendo. Por quê? Porque a gente faz uma dieta, a gente não faz a mudança do mindset, a gente não muda o nosso estilo de vida, ok? Vamos lá. Você recomenda preparar marmitas e congelar por 2 semanas ou mais? Vejo que eu sempre como errado e quando não tem... Exato. Falou tudo, Marina. Eu vou ser muito sincera. Se você tem um espaço legal no seu freezer, faça. Quando meu bebê era novo, meu filho hoje tem 3 anos e meio, o que eu fazia para ele? Quando eu fui fazer a introdução alimentar, eu fazia comida uma vez na semana, congelava, às vezes congelava até por 15 dias. Então, se você tiver potes adequados, né, que não vá soltar aí nenhuma toxina no seu alimento, se você tem um espaço legal no seu freezer, é a melhor coisa que você faz. Por quê? O despreparado come mal. A gente vive uma vida muito corrida, de muita incerteza. A gente tá aqui hoje, amanhã a gente tá lá. Acontece 1001 coisa, é casa, é filha, marido, é esposa, 1001 coisa na nossa vida, gente. Então, mas preciso, tem pessoas que falam assim, credo, Thalita, você come comida congelada? Eu como, meu marido come, meu filho come. Uma semana que eu vou viajar, que eu vou estar ausente, que eu vou deixar eles em casa, eu faço uma panela gigantesca de arroz. As pessoas, Thalita, você congela arroz? Congelo. Porque é para facilitar. O meu arroz integral, eu cozinho ele, já deixo ele em saquinhos de chup-chup, porque eu como bem pouquinho, já deixo ele em saquinhos. Por quê? Quando eu vou fazer a refeição em casa, eu abro, descongelo e já faço. Eu faço a mesma coisa com o suco detox. Procuro não deixar por muito tempo, tá, gente? Por quê? Quanto mais tempo congelado, principalmente se é o freezer que abre e fecha, a gente vai perdendo sim as propriedades e os nutrientes dos alimentos. Mas se você preparar e já congelar, hoje tem muitas dicas na internet. Posso trazer também para vocês algumas dicas do que congelar, do que não congelar, como fazer uma marmita. Nós temos produtos que não são indicados para congelamento, mas para quem não tem tempo, é perfeito. Nada melhor do que você programar sua refeição e congelar. Eu tiro um dia, já cozinho meus legumes, faço meu arroz, preparo para que realmente seja uma refeição equilibrada, com qualidade. Isso não tem preço. Porque se você não tiver tempo, você vai comer o que tiver mais fácil. E às vezes o mais fácil é um biscoito, é uma batata frita. Eu falo que essa era das air fry
leva muita gente a comer besteira, né? Então, se a gente não se atentar, hoje eu tô corrida, eu como nuggets, que é uma maçaroca que não traz benefício nenhum para a família também, para a vida, para a saúde. A gente come uma batata frita, que é uma delícia, mas quais são os benefícios que ela traz para a nossa saúde? Nenhum. Então a gente precisa realmente ficar atento à qualidade dos alimentos. E pode sim, eu oriento aí, Mariana, no máximo 15 dias, tá? Para a gente manter a qualidade até sensorial do alimento, porque depois ele vai perdendo, para não correr o risco de ficar uma comida muito pastosa, com uma baixa qualidade. Então 15 dias legalzinho para você manter no congelador, ok? Vamos continuar. E ó, gente, pode ir mandando pergunta aí que eu vou intercalando. Respondo de vocês, respondo daqui. Falei que se não der tempo de eu responder todas, eu acho que não vai dar tempo. A gente manda, eu faço uma outra live, ok? O importante é sanar as dúvidas. Vamos lá. É possível emagrecer rápido? Então, eu já até falei um pouquinho sobre o emagrecer rápido com vocês, quando eu falo sobre o processo de lavar louça, né? Que eu dou o exemplo. É possível emagrecer rápido? É. Porém, como você vai emagrecer rápido? Primeiro, se você fizer algo muito restrito. Segundo, se você fizer uma mudança radical na sua vida. Então, se você é uma pessoa que leva uma vida totalmente desregrada e a partir de hoje você comer de forma saudável, você vai emagrecer bastante, né? Automaticamente. Então, a gente precisa até entender o que é o emagrecer rápido para vocês. Eu vejo muitas pessoas que a primeira coisa que ela pergunta, eu quero emagrecer muito rápido, eu preciso emagrecer 20 quilos em um mês. Dá? Dá. A que custo? Ao que você está disposta a fazer? E o que você está disposta, eu acho que mais do que fazer para eliminar o que você está disposta a fazer para manter, tá? Porque o emagrecimento, eu tenho muito ele como um processo de autoconhecimento. E aqui, para quem é da área do autoconhecimento ou para quem gosta, sabe que o processo de autoconhecimento muitas vezes é doloroso, né? O emagrecimento também muitas vezes é doloroso. Então, eu preciso encontrar as minhas fraquezas. Para eu começar a emagrecer, eu precisei primeiro reconhecer que essa era uma dor minha, que eu tinha medo de ficar obesa, de ser obesa, entender o porquê que eu tinha esses gatilhos, de onde saía. Então, buscando toda a minha história, entendendo desde a minha infância, onde eu conto só para vocês a minha história com o emagrecimento, daí eu fui entendendo. Tem a ver com merecimento, tem a ver com distorção, muitas vezes olhar no espelho e não ver aquilo que a gente realmente é. Né? Quando eu era magra, eu me via muito mais gorda do que eu estava, e depois quando eu estava gorda, eu não me via gorda como eu estava. Então, tem várias mudanças que é aqui, gente. Que não é só do fechar a boca, não é só do praticar atividade física. A gente precisa fazer uma mudança de mindset. A gente precisa se conhecer e escolher se conhecer. E isso é uma opção. E uma opção que muitas vezes dói. Às vezes é mais fácil eu ajudar o outro, é mais fácil eu apontar o dedo para o outro do que apontar para mim e falar, essa é a minha dor. Eu tenho um problema sério com aceitação. Eu tenho um problema sério com merecimento. Eu preciso realmente fazer algo para emagrecer. Aqui tem mais uma pergunta sobre oleaginosas. Por que ela ajuda no emagrecimento? Como age no organismo? As oleaginosas, elas ajudam no processo de saciedade. Além das oleaginosas ser um tipo de gordura boa, né? Onde a gente tem aí um benefício para a saúde. Então, vamos consumir as gorduras boas, que vão trazer algo bom, vão aumentar o nosso colesterol bom, esse tipo de coisa. Elas trazem saciedade. Então, é ótima opção para o lanche, se você quer realmente, eu quero fazer aí uma reeducação. Muitas pessoas falam, nossa, as coisas de emagrecimento é caro. Por que eu vou comprar oleaginosas? Qual o benefício dela, né? Então, além dela ter os óleos bons para o nosso organismo, que vai ajudar aí no nosso funcionamento de intestino, que vai ajudar em N coisas no nosso organismo, ela também vai ajudar você a ter saciedade. Então, às vezes a pessoa tem, eu tenho aquela necessidade de mastigar, como a oleaginosa. Lembrando que elas são calóricas, então não dá pra gente, às vezes eu vejo as pessoas, eu tô comendo uns punhados aqui de oleaginosa, elas são calóricas. Então a gente precisa comer em quantidade dosada. Eu vou comer uma castanha do Pará, que é maior, 2 a 3 unidades.
Não é para comer tudo também, porque oleaginosas, às vezes eu vejo as pessoas chegarem já com aquele potinho que vende no mercado e anda com ela de lanche da tarde. Não, ela é algo contado, que você pode dividir. Então, as minhas clientes no período de detox, a gente come as oleaginosas. Então eu falo, são 10 castanhas. Se você quer comer 10 castanhas divididas em várias vezes, é aquelas 10 castanhas de caju. Então a gente precisa também tomar cuidado com a nossa quantidade. Às vezes a gente olha assim, tal alimento é bom. Isso é uma mentira também, bem lembrado, Ângela. Uma mentira que conta no emagrecimento, porque o alimento é bom, eu posso comer a quantidade que eu quero. E daí muitas vezes a gente engorda ao invés de emagrecer. Quantas pessoas eu vejo, porque oleaginosa é bom, daí sai com o pote cheio de oleaginosa e fica o dia inteiro mandando oleaginosa para dentro, além de todo o resto das coisas que come. Então vamos tomar cuidado também, né? Não é porque o alimento é bom, tudo que é em excesso faz mal. Ou vai engordar, ou vai causar alguma intoxicação, inclusive a água, né? A gente trabalha muito a água no emagrecimento. A água é muito bom. Ela ajuda a gente a desintoxicar o nosso organismo, ajuda a fazer toda a limpeza. Porém, a gente tem uma necessidade diária de água e cada pessoa tem a sua. Então as pessoas têm mania de, tem que tomar no mínimo 2 litros de água. Será? Qual é a sua altura? Qual é a sua real necessidade? Então a gente precisa tomar cuidado, porque a água em excesso, ela também faz mal. Ela também pode deixar você retendo líquido. Então eu falo para as pessoas, tá tomando bastante água? Você tá indo bastante no banheiro? Outro dia a moça falou para mim, Thalita, eu tomo uns 3 litros de água e eu vou umas 2 vezes no banheiro. Eu falei, então tem alguma coisa errada. Ou você não está tomando 3 litros de dica, já sair com a quantidade certa, pois quem tem compulsão não dá conta, come tudo. Né? Então, para a pessoa que come compulsão, é bom a oleaginosa, mas é isso, é sair com a quantidade contada. Porque oleaginosa é igual pipoca, né? Você vai comendo, você nem percebe. É perfeita essa dica, Ângela. E tem outra coisa também que as pessoas fazem muito, além das oleaginosas, é o coco. E vamos comer coco, que também é uma gordura boa, é um alimento bom, e a gente fica bastante tempo mastigando, traz saciedade. O que as pessoas começam? A simplesmente viciar no coco, comer mais do que necessita. Então é importante a gente andar com as nossas marmitinhas pequenas. Não tenha vergonha de sair com marmita. Hoje eu ando com a minha marmita, vou trabalhar, levo minha marmita. Por quê? Porque eu saio prevenida. A hora que deu fome, eu sei que eu vou comer. Porque senão, na hora do vamos ver, a gente come um pão, a gente come uma coisa que está na frente e que muitas vezes, ao invés de trazer um benefício para o nosso corpo, vai estar andando aí contra a nossa necessidade de emagrecimento. Ok? Vamos lá. Outro ponto. Algumas pessoas perguntaram aí sobre os transtornos alimentares, né? Como eu falei na semana passada sobre fazer as pazes com o corpo, eu tive algumas perguntas e alguns mitos que as pessoas falam sobre o emagrecimento, né? A gente trata o emagrecimento como se fosse só comer, fazer atividade física e você tem que ter força de vontade, né? Se você já baixou meu e-book, você já sabe que vai muito além da força de vontade, que a força de vontade ela acaba bem rápido. Se você não baixou meu e-book, entra lá no meu Linktree, baixa ele, é gratuito, leia que as meninas estão gostando bastante. Então, qual é a dica? Você tem transtorno alimentar? Às vezes a gente sai se intitulando, né? A gente fala que a gente tem isso, que a gente tem aquilo, mas a gente nem sabe. Mas é a gente se conhecer. A gente realmente entender. Eu acho que eu sofro de ansiedade. Vai buscar um terapeuta.
vai entender, porque às vezes a reeducação alimentar, a reconexão com a sua melhor versão, ela vai além do comer, ela vai além da atividade física, é um processo de reconexão consigo, é um processo de autoconhecimento. Então a gente precisa ter muito claro isso. Às vezes a gente sai julgando as pessoas, né? Ou pela pessoa ser muito magra, ou pela pessoa estar gorda. E a gente de verdade não sabe o que a pessoa está passando. E às vezes a pessoa está passando um momento tão delicado da vida dela que assim, a última coisa que ela precisa é ser de alguma forma apontada como magra ou gorda, receber título, sabe? Isso é tão chato. Esse dia eu estava vendo os stories, né, de uma blogueira que eu sigo e colocaram pra ela, ai, você tá muito magrinha, eu acho que você devia ficar mais cheinha. E ela falou, poxa, sua mãe não te deu educação, não? Não se fala para as pessoas se ela tá magra ou gorda, e isso é verdade. Então, uma mentira que contam muito sobre o processo de reeducação alimentar é que você pode ter o corpo que você quiser. Gente, você pode ter o corpo que você quiser? É claro que pode, dentro do seu padrão. Não adianta você ser um padrão estruturado, um padrão Beyoncé, né, que é um padrão mais gostosa, e querer ser dentro de um corpo da Beyoncé, querer ser a Gisele Bündchen. Se você não tem esse padrão de corpo, não adianta. Então, muitas vezes a gente vê aí as pessoas vendendo que você pode ter o corpo que você quiser. Você pode ter a melhor versão do seu corpo. Tá? Não adianta eu querer olhar e falar assim, agora eu quero ter um corpo magro. Daí eu vou ter que virar anorexica para ter um corpo pele e osso. Será que isso vai ser saudável? Até onde um processo, uma dieta, ela é saudável para a gente? Até o momento em que você não é dependente. Outro mito que as pessoas contam pra gente, que muitas vezes faz o processo rebote, inverso. Para você fazer dieta, você tem que pensar em comida o dia inteiro, ver tudo que você está comendo, ficar pensando em comida a cada segundo. Isso tira a sua liberdade. Isso coloca você numa neura. Eu conheço pessoas que pararam de sair porque o que ia ter no lugar elas não iam poder comer, então elas deixavam de socializar. Então quebra esses tabus, né? Para de ficar refém do emagrecimento. Torne isso o estilo de vida de vocês. Mude realmente, se reconheça. O que eu quero da minha vida? O que eu pretendo fazer? Aonde eu quero chegar? Tenha clareza. Sai dos mitos que as pessoas contam. Por quê? Quando a gente fica dentro desses mitos e entrando nessas cadeias que as pessoas falam, tem que isso, tem que aquilo, não tem que nada. Se você conseguir pensar, o meu corpo dá para ser parecido com de tal atriz que eu acho bonita, ou de tal paniquete, sei lá quem, gente, sei lá quais são as referências de vocês. Mas se você tiver um corpo que dê pro seu parecer, ok você usar como espelho. Mas, gente, para de se comparar com a vizinha. Para de querer ter um corpo onde você não se enquadra. Né? Vai se conhecer, qual é a melhor versão. Hoje eu estou na melhor versão do meu corpo, é o corpo que eu quero, não. Mas eu entendi que enquanto eu queria o corpo de fulana, de ciclana, de beltrana, queria me comparar a outro, não dava certo. Hoje eu olho minhas próprias fotos e falo, quando eu tinha esse corpo eu gostava dessa estrutura. Hoje eu sei que eu preciso voltar a fazer atividade física de uma forma regular e pegando ferro, puxando para academia ou fazendo um crossfit para que eu chegue no corpo que eu quero. Mas eu tenho clareza. Eu sei o corpo que eu quero ter. Isso é importante. Então, não caia nessa mentirinha, nessa balela de você pode ter o corpo que você quiser. Você pode ter? Pode, dentro do seu padrão. Tá? Não adianta você querer ter um padrão que você não se enquadra, ok? Então, mais uma dica aí. Tem mais perguntas, gente? Me manda aí, que eu vou vendo aqui com o que eu tenho aqui marcado. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Eu acho que foram quase todos. Deixa eu ver se eu pulei algum. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, coloca aqui pra mim. Que o que é importante é a gente entender que não tem padrão fixo, né? Outra mentira que conta. Qualquer pessoa pode fazer qualquer tipo de dieta ou qualquer tipo de mudança alimentar. Tem pessoas que não conseguem se adequar a determinadas dietas.
Dietas muito restritivas não funcionam para o compulsivo. Uma pessoa que tem um transtorno alimentar e entra numa dieta flexível, porém que ela tem que pesar, né? Normalmente as dietas flexíveis, você come o que você quer dentro de uma qualidade nutricional, porque às vezes quando a gente fala em dieta flexível, as pessoas acham que elas podem viver de burger, de fast food, e tem a qualidade também do alimento que você está consumindo, e elas pensam que vão ter o resultado. Então, a pessoa que faz uma dieta flexível, em que tem que pesar tudo que ela come a todo momento, é muito perigoso ela se tornar uma pessoa obsessiva. Ela começa a parar de ir em determinados lugares, ela começa a ficar numa neura tão grande que ela pode ficar doente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Qual o tipo de dieta que eu estou fazendo? O que isso está gerando para mim emocionalmente? Toma muito cuidado sobre o impacto que você está permitindo que o seu processo de reeducação pode causar em você. Não é só sobre o que comer. É sobre o impacto que isso está gerando na sua vida. Muitas vezes a gente quer emagrecer, mas a gente vai numa dieta em que ao invés de ser saudável, tem pessoas que entram em competições de emagrecimento. E isso faz muito mal, fazem dietas malucas e depois tem um resultado a longo prazo muito ruim, ok? Vamos lá, tem... comer os mesmos alimentos todos os dias e não variar muito pode ser prejudicial. Tenho dificuldade de variar muito o cardápio porque não sei cozinhar bem, faço coisas muito básicas, não tem problema nenhum. Se você não enjoa, né, porque o que seria prejudicial aí? Nossa, Thalita, não aguento mais comer ovo, mas eu só sei fazer ovo. Daí varia de pessoa para pessoa. Eu sou uma pessoa que eu não tenho problema nenhum em comer ovo. Eu já fiz até a dieta de comer só ovo 3 dias. Depois me deu uma puta de uma compulsão. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Emagreci. Eu queria fazer um teste, mas pra mim não funcionou. Eu como ovo quase todos os dias também. Quase todos. Mas você, Marina, você não consome carne porque você não gosta? É uma opção? Você faz uma dieta aí mais ovo-lacto? Eu tenho feito testes e eu quero até... Eu vou postar aqui pra vocês quando eu fizer. Eu quero fazer uma dieta, um detox vegano. Então eu vou me dedicar aí uma semana, acho que são 4 ou 5 dias de dieta vegana. Eu gosto muito de carne, mas eu quero fazer esse teste para ver como o meu organismo vai funcionar, como vai ser minha eliminação de peso. Eu percebo que quando eu reduzo lactose, tudo que tem de leite, até porque eu sou intolerante, né? Mas eu como os derivados tranquilo. Mas quando eu elimino leite, carne vermelha, meu corpo dá aquela enxugada. Então eu vou fazer esse teste da vegana. Mas não tem problema, tá, Marina? Você pode comer os mesmos alimentos. O que você precisa é, dentro do que você quer chegar, do seu objetivo de emagrecimento, você entender se o que você come tá ok ou tá em excesso. Se você não gosta muito de carne, ótimo, melhor ainda. É um processo a menos de intoxicação. Então, por quê? Porque as carnes, as cadeias delas, assim como o leite, são mais pesadas, né? São maiores e a gente acaba demorando, nosso fígado demora muito para processar, tá, gente? Então, não tem problema, pode comer o ovo. Eu não sei se você gosta de cogumelos, são ótimas opções também. Ah, vai substituir a carne? Não. Mas são boas opções, tá? Então, vai fazendo teste para ver, para testar seu paladar. Percebi que lactose e glúten quase todo mundo, Heloísa, quase todo mundo. E a mulher, assim, eu percebo, algumas clientes e algumas amigas vão passando dos 35, 40, vai piorando. Não tinham intolerância à lactose, vai tendo. Por quê, gente? Agora eu vou falar uma coisa muito pessoal, tá? Que eu falo desde que eu entrei na faculdade de nutrição. O leite da vaca está para o bezerro aqui, assim como o leite materno está para o bebê. E a gente insiste em continuar tomando leite. A cadeia do leite, quimicamente falando, ela é muito grande para o nosso organismo digerir. Então, isso requer muito trabalho. Gente, a live vai cair. Eu falei que não ia dar tempo de falar de tudo. 30 segundinhos. Então, a gente acaba sobrecarregando o nosso organismo com leite, principalmente com excesso. Então, eu vou ter que fazer uma outra live um outro dia, porque a gente só tem mais 10 segundos e o Instagram vai derrubar a gente. Mas eu queria agradecer vocês.
Eu falo outro dia sobre lactose e glúten, sobre as intolerâncias.